Isso, gente, eu gostei da Marielza, né? Que imagem bonita, ela amamentando o filho, né? E lá com um potinho de leite lá, ela fazendo a doação. E você também, faça isso, porque o seu gesto pode salvar a vida de um bebê. Você já imaginou? Você imaginar, eu estou ajudando a salvar a vida de uma pessoa, especialmente de uma criança? Isso é muito importante. Gente, nós vamos falar agora de INSS, vamos falar de aposentadoria, vamos falar do que você quiser. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Jefferson Maleski, ele é advogado previdenciarista, está ao vivo com a gente. Dr. Jefferson, está tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para sempre tirar dúvidas previdenciárias que são rotineiras na nossa população. Tá certo, e a gente vai tirar dúvidas aqui. Aliás, o Dia do Aposentado, a Previdência comemorou 101 anos no Brasil, né? Foi ontem, inclusive, Foi ontem. né? O Dia da Previdência Social e o Dia do Aposentado. Sim. As duas datas no mesmo dia, de 24 de janeiro, por causa da primeira lei que foi feita no Brasil, em âmbito geral, falando de Previdência Social. E quando a gente fala de Previdência, nós tivemos uma reforma da Previdência. As pessoas, o aposentado pode comemorar ou não? Ou ele perdeu? Depende, né? Em alguns pontos ganhou e em alguns pontos perdeu. Em questão de manutenção de direitos, muitos aposentados mantiveram os direitos. Por exemplo, a aposentadoria rural, do trabalhador rural, por idade, manteve, então não teve alterações. Mas o aposentado urbano, ele passou por reforma onde diminuiu o valor do benefício. Ele vai ter que trabalhar mais tempo para ganhar aquilo que ele tinha direito trabalhando menos antes. Então não deixa de ser uma perda, né? Doutor Jefferson, a gente sabe, toda vez que a gente fala de INSS, as pessoas têm muitas dúvidas. Aí eu pergunto, o INSS tem algum serviço que tira a dúvida das pessoas? Tem sim. Qual é? Hoje a gente tem o 135, né, o número, o Previfone. Basta qualquer pessoa ligar no Previfone e pedir orientações. Ele tem lá o serviço social, que é um serviço de tirar dúvidas e dar orientações. Qualquer dúvida? Qualquer dúvida a respeito. O que acontece é que muitas pessoas tentam entrar em horário de pico. Então, tipo agora, quinta-feira, 9 horas da manhã ou segunda-feira às 3 da tarde. Horário de pico, vai ficar congestionado, não vai ser atendido na hora. Mas ele pode entrar em horários menos procurados. Sim. Qual é o horário de funcionamento? O telefone funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 9 da noite. Então, dá para ligar depois das 6 da tarde, dá para ligar no sábado. Isso tudo são horários menos tumultuados. Pois é, eu quero inclusive, já que nós não vamos ligar agora para o 135, eu vou ligar para o senhor aqui ao vivo aqui, né? Eu tenho a participação aqui do Cláudio. Ele faz o seguinte, ele tem 56 anos de idade e 30 anos de contribuição. Aí ele pergunta, eu já posso me aposentar? Depende. Depende. Se ele trabalhou com atividades especiais e conseguiu complementar esses 25 anos, pelo menos, de atividades especiais, ele já entra na regra da aposentadoria especial. Agora, se ele for na aposentadoria por idade, só os 65 anos. Se for na regra da aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisaria ter 35 anos e não só 30 de contribuição. Então, ainda faltaria 5 anos para ele contribuir. Então, se ele trabalhar mais 5 anos, ele já pode pensar nisso. Aí tem a regra de transição que ele entra, que tem que olhar a idade dele quando ele complementar os 35. A soma do tempo de trabalho mais a idade. Essa é a regra de transição dos pontos, mas tem a que só leva em consideração a idade também. Né? Tá certo. Doutor, eu tenho aqui outra participação, João Lopes. Ele quer saber se ele pode passar a aposentadoria dele por invalidez permanente para aposentadoria por idade. E aí ele fala, ele vai completar 65 anos de idade no dia 10 de fevereiro agora. Qual que é o recado que o senhor dá para ele? É preciso fazer cálculos primeiro, e isso é interessante porque não basta confiar o próprio site do INSS, o portal meuinss.gov.br, ele tem um simulador de cálculos, não dá para confiar 100% nele, porque ele se baseia no CNIS e o CNIS tem falhas, tem brechas Sim. que precisam ser corrigidas. É preciso calcular antes se essa mudança vai ser vantajosa. Muitas vezes ele tem direito de fazer essa mudança, mas o valor vai diminuir por causa da reforma. Sim. Então, se ele vai sair de uma aposentadoria por invalidez,
que em tese hoje para ele é vitalícia, porque o INSS não exige que o aposentado por invalidez acima de 60 anos faça perícia médica, então praticamente ele está ali aposentado com vitaliciedade, então fazendo o cálculo do valor das duas para ver se compensa fazer essa migração. Fazer as contas, né? O doutor Hortêncio, ele tem 60 anos de idade, 20 anos de contribuição, certo? Mas aí ele fez uma cirurgia cardíaca, colocou 4 pontes de safena. Ele pode se aposentar? Depende. A questão é, ele vai ter que passar por uma perícia médica, primeiro solicitando o benefício por incapacidade temporária, e quem diz dentro do INSS qual é o tipo de benefício, se é auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é o perito médico. Sim. Se o perito vê que ele está incapacitado só para uma atividade, ele fornece o auxílio-doença. Se tiver incapacitado, essas cirurgias incapacitou ele para qualquer atividade, daí é a aposentadoria. Mas isso tem que passar por uma perícia para saber se ele aposenta ou não. E o Fernando Vitor, ele tem uma pergunta curiosa aqui. Doutor, ele acabou de passar por uma cirurgia de vesícula e o médico deu 30 dias para ele de atestado. Mas ele é autônomo e MEI, estava com MEI. Ele recebe auxílio-doença? Se ele contribui como MEI, se as contribuições deles não estão atrasadas, né, ele está em dia com as contribuições, ele recebe. Basta ele solicitar, fazer esse requerimento lá dentro do INSS, e hoje está mais fácil, porque requerimentos menores de 180 dias, o INSS concede pelo Ateste-Med, que é uma verificação online sem precisar passar pela perícia. O INSS analisa o documento, vê se o atestado, se ele cumpre todos os requisitos e concede ou não. O Alano, ele está aposentado há 10 anos. Aí ele quer saber se ele pode fazer aquela famosa revisão. Deve ser a revisão da vida toda, né? Ou não? Pode ser também. Ele explicou. As revisões que existem dentro do INSS, elas têm um prazo de decadência, ou seja, é um prazo que a pessoa pode procurar essa revisão, que é de 10 anos a partir do primeiro pagamento que ele recebeu. Não é a partir da data que ele entrou com o requerimento, mas a partir do primeiro pagamento. Porque às vezes o INSS demora 1 ano, então ele vai começar a receber tarde. 10 anos contados a partir do primeiro pagamento, se ele fez dentro desse tempo, tá permitido. Se passou 10 anos, houve a decadência, ele não tem mais direito. Mas aí ele tem que fazer a conta, né? Tem que olhar o documento do primeiro pagamento, é o histórico de pagamentos, tem que olhar a primeira data que ele recebeu e contar 10 anos dali para frente. O José, ele está encostado há 10 anos. Aí ele pergunta, eu já posso pedir a aposentadoria por invalidez? Ele tem um problema grave na cervical devido a um acidente automobilístico. Pode, mas hoje ele tem que tomar muito cuidado, porque depois da reforma a gente teve uma situação inusitada. Quem recebe o auxílio-doença, ou que mudou de nome para auxílio por incapacidade temporária, e quiser transformar em aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, ele vai ter uma redução. Porque enquanto o auxílio-doença a pessoa recebe 91% da sua média, na aposentadoria por invalidez, essa média começa a partir de 60%. Então, reduzir de 91 para 60 pode ter uma diminuição. O INSS, se ele fizer esse pedido administrativamente, o INSS vai fazer essa transformação na hora, porque para ele é benéfico. Mas se ele quiser manter o mesmo valor, sustentar o valor ou até mesmo aumentar, ele vai precisar ir para a justiça. Tá certo. E o Arnaldo, doutor, ele pergunta o seguinte, será que eu consigo me aposentar? Ele tem 60 anos de idade, 35 de contribuição. Ali tem que dar uma olhada se ele se encaixa nas regras da aposentadoria por tempo de aposentadoria especial. Que você trabalhou em algum tempo nocivo, daí ele cumpriria 25 anos. Se ele cumpriu 25 anos antes da reforma, ele cumpriu o requisito. Se for para depois da reforma, tem requisito etário, de idade, que para homem está acima de 60. Se ele não tem nenhuma exposição a agentes nocivos, foi aposentadoria por idade, ele vai precisar chegar aos 65 anos,
que é a regra para aposentado urbano. O senhor acaba de responder uma pergunta do Romilton, só que o Romilton tem 57 anos e 35 de contribuição. Aí se encaixa na mesma situação, né? A questão é, antes da reforma, a pessoa só precisava ter tempo de contribuição. Homem 35, mulher 30. Antes da reforma só precisava disso. Depois da reforma, não basta só ter o tempo de contribuição. Ele tem que ter idade, para ver em qual regra de transição ele vai se encaixar. Se a somatória de pontos, onde eu vou pegar tempo de contribuição mais idade e vai ter uma pontuação, se vai ser a da idade mínima progressiva, se vai ser o pedágio de 50% ou de 100%. Então tem que verificar em qual dessas regras de transição ele vai se encaixar para saber se ele já tem direito ou quando vai ter esse direito a se aposentar. As pessoas sempre fazem essas contas, né? Olha só a pergunta do Aldimar. Ele tem 15 anos de contribuição, né? Automaticamente as pessoas já pensam, já posso mesmo. Mas ele tem 61 anos. Tem que esperar os 65. Mais 4 anos. Aí 15 anos, ele só consegue aposentar por idade, que é o tempo mínimo exigido. Ele só consegue por idade. A não ser que ele seja trabalhador rural. O rural pode aposentar com 60, o homem, e a mulher 55. A não ser que ele seja rural, ele vai ter que esperar mais 4 anos. Dr. Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, agradeço muito a participação do senhor aqui no Agora Goiás, tirando dúvidas, né, da população sobre previdência, sobre INSS. Muito obrigado. Eu é que agradeço e fico à disposição sempre que precisarem.